Muito obrigado, Pai, porque fomos alcançados pela Tua graça, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, ainda, Senhor, que não sejamos merecedores, ó Pai, do Teu amor, ó Pai. Se entregou na cruz, ó Pai, para nos salvar. E obrigado, Senhor, pelo privilégio também que temos de vir aqui à Tua casa, Pai, entregar o nosso louvor, entregar o nosso culto, Senhor, neste momento, na reunião, ó Pai, dos santos. Mas queremos também, ó Pai, Te pedir nesse momento que o Senhor esteja nos abençoando, continuando falando aos nossos corações, através do Teu servo, Senhor, que irá trazer a Tua mensagem, que possamos, ó Pai, ser impactados, ó Pai, pela Tua palavra, assim como o Senhor já tem falado no coração dele, ó Pai. Fica conosco, ó Pai, nos abençoe aqueles irmãos que estão em seus lares, ó Pai, que essa mensagem, ó Pai, que este culto, ó Pai, que essa adoração, ó Pai, possa impactar muitas vidas, ó Pai, através, ó Pai, dos recursos, através da internet, mas que possamos, ó Pai, essa igreja, Pai, possa fazer impacto, Senhor, possa ser impactante na nossa comunidade. Em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Podem se sentar. Eu fui convocado hoje para apresentar o nosso preletor e eu fiquei muito contente porque eu não sabia que ele viria, né? Ele também não sabia que eu estava aqui, por coincidência, né? E o pastor Alexandre é um amigo nosso já de alguns anos já, né? E particularmente amigo da família porque ele é pastor da minha sogra. Então, mesmo que indiretamente, somos pastoreados, né, por ele, né? Um pastor que a gente tem aprendido muito, né, com ele, seus conselhos. É um pastor conselheiro, um pastor visitador, né? E nós queremos agradecer ao Senhor pela vida dele. E assim como o Senhor já tem falado, né, em diversos lugares, né, o pastor professor, né, da Fabitel, né, pastor? Professor, e tem também um trânsito aí na nossa, vamos dizer assim, na outra associação, na Associação Até Mogi. Então, com certeza seremos abençoados essa noite, pastor. Fica à vontade. Convido o irmão a tomar o púlpito. Muito obrigado. Graças a paz, igreja, em Cristo Jesus. Da parte de nosso Deus Pai, eu trago um abraço da minha amada igreja, família PIB, Ferraz de Vasconcelos. Temos essa forma de nos tratarmos. E junto com ela estou aqui com o nosso querido irmão Ademar, meu diácono, e também presidente da Associação Batista Abamel, e também vice-presidente da União Batista, aliás, da União Batista do Estado de São Paulo. Meu grande amigo, sempre esteve conosco aí também, nesta caminhada, nessa jornada. Ricardo, quero agradecer, realmente foi uma surpresa poder encontrar o irmão, já são 14 anos que nós nos conhecemos. Também quero agradecer e pedir, assim, um certo liberdade da parte da igreja para mim me sentir em casa, porque daqui vejo a irmã Brasília, daqui vejo Quezinha, seu maridão, pessoas que nós tivemos oportunidade de pastorear numa outra época, em outro tempo. Então eu me sinto muito feliz por estar aqui com vocês, pisar aqui na casa de vocês, casa do Senhor, mas administrada por vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente em Cristo Jesus. Amém? Meus amados, o tema, né? Inclusive, posso, sem fazer uma menção ao nosso querido pastor Mesa Barba, né? Que estivemos juntos durante a semana passada toda lá na convenção em Recife, um calor extenuante, mas foi um momento assim edificante, maravilhoso para nós, para a nossa história, né, como batistas, e foi maravilhoso esse momento em que nós estivemos servindo a causa do Senhor, a denominação. Nós louvamos a Deus por isso. Também eu trago um outro abraço. Isso, estou sendo mais emissário de abraço do que mensageiro, né? Da Ordem dos Pastores do Estado de São Paulo e também da subsecção Abamel, no qual eu represento aqui os irmãos da qualidade de presidente. Então, trago um abraço
e faço menção a esses nomes. Meus queridos, o texto, com certeza, que eu vou compartilhar com os irmãos, ele é um tanto quanto desafiador, porque talvez não tenha nada a ver com o tema, mas vai abordar o tema. E o texto que eu quero refletir com os irmãos, para tratar desse assunto, conectados, recalculando a rota, principalmente na área emocional e espiritual, é o texto de João, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Acredito que você nem vai precisar de ler agora, porque você já sabe o que já está escrito ali. João 10, versículo 10, diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida mas tudo bem, vida em abundância. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por este momento tão especial de estarmos aqui com os teus filhos, te adorando e também sendo edificado. Te agradecemos pelos louvores, te agradecemos pela comunhão e te agradecemos mais ainda pela sua presença em nosso meio. Pai, nós pedimos para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Dá que a tua palavra fale aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Recalculando a rota, guia para a saúde emocional. Eu já exerço a área da saúde emocional já tem quase uma década. E durante esse período, nós enfrentamos e vimos muitas pessoas enfrentar diversos dilemas, traumas, transtornos, problemas relacionados à luz do passado, de coisas, de situações que não foram resolvidas, perda de referência, vazio constante. Os nossos consultórios têm enchido de pessoas que têm vivido mal desse século, ansiedade. Quem é que não já teve alguns picos de ansiedade, transtornos de ansiedade? Quem é que não conhece alguém que esteja passando por um vale de uma sombra como esta? Momento difícil. Nós, com toda certeza, precisamos ter um olhar um pouco mais cirúrgico quando se trata de saúde emocional. Eu me lembro que na década de 80, na década de 90, não sou tão jovem assim, já cheguei à casa dos 50, eu me lembro que era um tabu falar sobre a área emocional da igreja. Existia um tabu muito forte. Aliás, naquela época, quem padecia de uma depressão, de uma síndrome do pânico, alguém que estivesse atravessando um momento tão difícil em sua vida e tentasse o suicídio, essas pessoas eram estigmatizadas, tratadas como alguém que talvez não tenha fé, tratada como pessoas que, naquele período, talvez, estavam possuídas, não tinha um relacionamento com Deus, ou estava com algum tipo de pecado escondido. O tempo foi passando e nós fomos percebendo que a igreja começou a ter um olhar mais simpático a esta grande realidade. Isto porque nos nossos próprios gabinetes pastorais estavam ficando superlotados e muitas das respostas, que geralmente era fabricada por uma lógica religiosa, não estava funcionando. Precisava ser mais humana, precisava ser mais bíblica do que respostas e paradigmas que haviam se criado naquela época. E aí a igreja passou a observar que o homem, ele é um ser integral. Corpo, alma e espírito precisam estar em harmonia, precisam estar em paz, porque a mente que não está bom, não adianta o espírito estar bom e a mente não está, que é o que estava acontecendo muitas vezes. E hoje, o tratar sobre esse assunto me leva a algumas considerações que eu gostaria de destacar aqui nesta noite para a nossa reflexão, quando se trata de recalcular a rota a partir da Bíblia como um guia muito especial para a nossa saúde emocional e espiritual.
A Bíblia ela aborda diversos assuntos, mas se tem um dos assuntos que ela mais aborda, e eu acredito, eu posso até afirmar a você, que depois do tema salvação, vem os tratos da alma humana. A maneira como o próprio Espírito Santo se coloca no ser do cristão. A maneira como a própria palavra deve estar interiorizada, partindo como uma essência que vem de dentro para fora, e não algo simplesmente racional, psicológico, acadêmico, filosófico, mas é algo que brota vida, algo que faz renascer, algo que traz paz e harmonia no ambiente, uma palavra que ao mesmo tempo produz vida, e ao mesmo tempo que produz vida, ela semeia vida para o ambiente aonde se encontra. Quando eu vejo esse tema, me passam alguns personagens bíblicos na minha mente que me chamam muita atenção. Primeiro, Jesus, o nosso Senhor. Jesus que, quando após o seu batismo, ele foi levado pelo Espírito Santo e ali ele passou no deserto 40 dias. E justamente no momento, nos finais dos seus últimos dias de jejum, a Bíblia descreve que ele estava exausto, cansado e, com certeza, meu amigo, acredito que emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, com toda certeza, Jesus estava no ponto mais baixo, mais frágil de sua vida. E foi naquele momento em que as suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, a fraqueza humana estava estabelecida sobre a vida do Filho de Deus, aparece Satanás, o diabo, o adversário, e faz propostas indecentes a ponto de querer afastá-lo do seu projeto, da missão pelo qual ele veio cumprir neste mundo. Quando eu olho para esse texto, eu fico percebendo, porque o diabo tentou usar a própria palavra como um GPS para que ele pudesse satisfazer a sua própria alegria, sua própria satisfação, seus próprios desejos, as suas próprias necessidades imediatas, como comer, as suas necessidades sociais, como ser reconhecido como filho de Deus, mas fora do plano, fora da rota. As necessidades de procurar simplesmente mudar de destino final. De invés de ser ao Senhor, seria o Satanás que deveria ser adorado. Mas aí nós vimos um confronto de GPS. O próprio Senhor Jesus usando a Bíblia, a palavra de Deus, como um GPS para lidar com estas suas investidas, as investidas espirituais de Satanás. Então, partindo desta realidade, existe uma possibilidade de quando nós estamos no momento mais frágil de nossas vidas, Satanás utilizar o GPS que temos, que é a palavra de Deus, e nos colocarmos numa rota totalmente diferente. Um outro personagem que passa pela minha cabeça quando eu penso nesse tema, Jonas. Jonas, pelo qual Deus havia programado no GPS dele o destino para Nínive, local onde ele deveria transmitir a palavra de profecia, de julgamento e também de arrependimento. Jonas pega um caminho diferente. Ele usa não um GPS bíblico orientado por Satanás, mas ele usa o seu próprio GPS. E é interessante que Deus utiliza um outro método para conduzi-lo. E nós sabemos que ele foi pelo peixe. Chegando lá, ele teve que fazer exatamente a vontade do nosso Deus. Mostrando para nós que não existe um outro GPS funcional que nos coloque de fato no caminho da vontade de Deus, a não ser a própria vontade de Deus em nossas vidas, e que hoje, para nós, nos dias de hoje, está espelhado na sua palavra. Um outro personagem que vem à minha mente, quando a gente fala sobre esse tema, é Elias. Elias que, por algum motivo, ele já havia chegado no destino final, Deus já havia traçado a rota, ele já havia passado por todos os caminhos, chegou ali, venceu os profetas de Baal. De repente ele toma uma rota totalmente diferente, vai para lugar diferente, porque simplesmente teve medo. Meus queridos, ali eu vejo que o medo também produz um GPS, um caminho, uma rota de fuga. Se por um outro lado a raiva, sentimentos ruins, de vingança, de ódio,
que no qual estava sendo espelhado pela vida do profeta Jonas, estava levando ele para uma rota diferente. O medo, a angústia, a ansiedade, a depressão nos coloca também numa rota que não vai nos levar pelo caminho pelo qual Deus planejou. Então, pensar nesse tema é pensar nessas realidades. Que é possível você estar vivendo uma experiência de um conhecimento bíblico, uma experiência de uma esfera, ao qual podemos chamar de esfera cristã, mas ao mesmo tempo você talvez pode estar numa rota diferente. Os seus planos, os seus alvos, os seus objetivos estão sendo traçados por um outro caminho, que não seja a rota programada, que não seja a rota já estabelecida pelo Senhor. E é pensando nesse tema que isso me chama a atenção, porque os resultados das rotas nos quais não são dirigidas pelo Senhor, com toda certeza vão trazer efeitos colaterais para as nossas vidas. As decisões que tomamos quando nós procuramos recentralizar o nosso percurso na direção e no norte que nós queremos direcionar, quando eles não estão dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Cristo, pela uma vida de devocional, com toda certeza vai trazer efeitos colaterais. É interessante que Provérbios 14, 12, ou é 4, 12, é um desse aí, ele afirma dizendo que há caminhos que parecem ser bons aos olhos dos homens, mas o seu final são caminhos de morte. Então, esta é o grande desafio. Pensar nesse tema é perceber e ao ponto de fazer uma pergunta para si mesmo, dizendo, eu estou seguindo este caminho, mas eu estou na rota certa. Essa rota certa que eu tracei para mim está me levando para a direção pelo qual Deus deseja que eu chegue para o meu ponto final. Então, é essa questão que eu quero abordar um pouco. E nas minhas considerações eu quero dizer que quando se trata de saúde física, saúde espiritual, até a OMS chega a afirmar que saúde, no conceito geral, não é somente a ausência de enfermidade física. Saúde envolve a integralidade do ser humano, que envolve meio ambiente, que envolve qualidade de vida, que envolve questões que façam o homem superar a sua hipossuficiência, que envolve o seu meio ambiente, que envolve o seu meio subambiente, que é a sua própria casa, que é a maneira como você vive, que é a sua ética. A Bíblia fala que saúde tem a ver com a palavra oikos, casa, o lugar onde eu habito, com quem convivo. E a ideia de casa, nesse sentido, tem a ver o lugar, a cidade, a região com que eu moro. Saúde também tem a ver com a influência do lugar onde vivo e convivo, com as pessoas com quem eu tenho um relacionamento diário. Saúde tem a ver com tudo isso. E algumas considerações que eu quero fazer antes de nós chegarmos a entender como a Bíblia, a palavra de Deus, nos orienta a como utilizá-la como rota segura para a nossa saúde espiritual, é nós pensarmos na ideia de que existem algumas crenças, que pelo menos crenças, são determinantes em nossas vidas. Existem 3 coisas que podem definir a nossa vida, que muitas vezes está conduzindo os nossos passos nesse exato momento, quando se trata de recalcular a rota e de usar a palavra de Deus como GPS para as nossas vidas. Nós precisamos considerar esses 3 pontos importantes antes de nós compreendermos isto, porque isso pode influenciar muito a maneira como eu percebo a palavra de Deus. A primeira coisa são as crenças. Crenças determinam muito como vamos desenvolver e desempenhar o nosso papel na vida, como vamos nos relacionar, como vamos responder a tudo e a todos. O segundo são os traumas. Os traumas têm um grande poder de gerenciar as nossas vidas e determinar como esta vida será com qualidade ou não, ou como as minhas interpretações a partir desse trauma, determinará como eu vou me conectar com a vida. Além dos traumas,
o meio ambiente. O meio ambiente também determina, para mim, para você, como eu me correlaciono com as pessoas e comigo mesmo. Nesse exato momento, nós inconscientemente estamos sendo dirigidos por esses 3 princípios. Ou nós estamos nos relacionando baseado no trauma, ou estamos nos relacionando uns com os outros, com a vida, estamos nos aproximando da presença de Deus em devocional baseado exatamente no meio ambiente, ou porque eu nasci num solo cristão, ou porque eu convivo com pessoas que fazem de determinadas regras e culturas, ou eu estou me relacionando através das minhas próprias crenças. Crenças que se tornam paradigmas para mim. Minha forma de crer, minha forma de entender a vida, e que muitas vezes, esse é o grande problema, muitas vezes não está alinhado com o GPS, que é a palavra de Deus. Quando nós olhamos para isto, e para esta realidade, sabendo que todos nós agimos no nosso modo operante nesta realidade, nós podemos perceber que essas crenças, esses hábitos, esse meio ambiente, esses traumas, podem, muitas vezes, transformar a minha leitura que eu tenho da palavra de Deus, a minha leitura que eu tenho das pessoas. Algo que me chama a atenção é o raio-x de Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23, quando ele faz uma leitura do seu povo em seu tempo. Mas é uma leitura que não é somente do seu povo em seu tempo. Ele passa a ser uma leitura antropológica, do ser humano em geral. Quando Jesus Cristo olha para aquele povo e começa a dizer, em Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23, ele afirma dizendo que do coração do homem não procede boas coisas. O nosso coração, como forma de criar um ambiente de convivência, se dependermos do nosso coração, ele não vai produzir um ambiente saudável, um relacionamento saudável, um casamento saudável, uma relação paterna saudável, uma relação social saudável. Porque é a natureza do coração ter crenças, ter influências, ser e responder a traumas de uma forma muito específica, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse. Em outras palavras, quando nós viemos a este mundo, esse mundo pós-Éden, já viemos com sérios problemas de traumas, sérios problemas de meio ambiente, sérios problemas que, infelizmente, também afetam as nossas crenças. Jesus, ele diz que do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, as avarezas, maldade e engano, dissoluções, inveja. Dentro do coração nasce blasfêmias, nasce soberbas, loucuras e todos esses males é que contaminam o homem. Quando nós estamos falando exatamente de saúde emocional e espiritual, nós estamos falando sobre qualidade de vida. Ou nós estamos saudáveis, ou não. Não existe meia coisa. Não existe meio curado. Não existe mais ou menos. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus Cristo afirmando, pelo menos eu posso pensar em algumas verdades quando se trata deste assunto. A primeira verdade é que a saúde emocional é um privilégio. A saúde emocional é um privilégio, porém, nem todos gozam dela 100%. Infelizmente, nós vivemos num país, num sistema, numa época que é completamente insalubre. Só para termos uma ideia, o Brasil é o capital mundial da ansiedade. Bom, se o Brasil é a capital, considerado pela ONU, capital mundial da ansiedade, logo mais, infelizmente, a projeção será que o Brasil também será a capital da depressão, porque a ansiedade, ela sempre precede a depressão. Esse é um perigo, porque a ansiedade, chamado o mal do século, porque nós já entramos no século 21, já com os 2 pés na categorias de doenças e enfermidades emocionais. O homem já havia compreendido que no século 21, ele já havia vencido um dos maiores problemas que assolava a humanidade, que era o tempo dos vírus, das contaminações.
Mas depois que eles superaram isso, grandes laboratórios, ciência, tecnologias, vacinas, conseguiram superar o problema das grandes pandemias que ocorreram durante o período da humanidade. Enquanto o homem achava que estava tudo muito bem, de repente ele entra numa nova categoria de enfermidade, enfermidades emocionais, tratos da mente. E quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando justamente sobre sinais que estão aí ao nosso redor, todos os dias. Sinais que eu posso até apontar para você, como por exemplo, estamos vivendo ao redor de pessoas que têm problemas de alteração de sono. A alteração de sono são fortes indicativos de que a saúde emocional não vai bem. Outro forte indicativo de que a nossa saúde emocional não vai bem são também dores no corpo. Não dores exatamente aquelas dores pontuais, mas existem algumas dores que correm pelo corpo todo. Dores sem nenhuma causa. Outro indicativo que denota que a nossa saúde emocional não vai bem é o fato de nós estarmos com estresse muito alto. As pessoas não têm mais paciência. O nível de estresse, corticoide, e seus familiares estão trafegando, gerando dores de estômago, gerando insônia, gerando todo tipo de reação psicossomática que mostra o corpo dando sinais a cada dia que alguma coisa não está bem. Ansiedade nervosa, onde a pessoa não para de falar, porque ela precisa verbalizar as suas dores, as suas dificuldades. Outro indicativo de que as coisas não estão andando muito bem são as taquicardias. Você está assim bem? Quantas pessoas acordam pela madrugada com o coração batendo como se estivesse andando de Ferrari a 300 km por hora? Pensamentos acelerados. Há pessoas que não conseguem bloquear e parar de pensar. Não conseguem. Situações que muitas vezes fazem com que as pessoas, infelizmente, sofram outras contrações e reações, como quedas de cabelo. Ao momento, não estou falando daqueles que são calvos, porque eles têm uma predisposição diferente. Mas estou falando daqueles que, de fato, começam a perceber, porque o corpo começa a dizer, o nosso corpo ele é cheio de sensores. Por incrível que pareça, a máquina, a máquina mais avançada, mais sofisticada, o nosso corpo sempre vai comunicar que alguma coisa não está bem. E ignorar esse ponto vai te trazer grandes consequências. E ele vai avisar. Por isso é que é muito bom você estar sintonizado com as suas reações físicas. Agora imagine tudo isso. Imagine a ideia de você ter alteração do sono, dores no corpo, taquicardia, nível de estresse alto, desconforto digestivo, queda de cabelo, unhas fracas, crise nervosa. Imagine isso tudo ainda associado às questões espirituais, às questões que afetam a alma, às questões que afetam a vida, minha vida com Deus, como, por exemplo, falta de perdão. Imagine tudo isso associado à falta de perdão. Você está com raiva de alguém. Você não consegue superar aquela situação de constrangimento. Você carrega feridas e traumas que você trouxe da sua família, levou para o seu casamento e sangra ainda situações em outras áreas da sua vida. Você é uma pessoa raivosa, você é uma pessoa intolerante, você é uma pessoa que tem profundas marcas no seu coração e ainda não consegue elaborar a dor. Imagine isso. Imagine tudo isso associado à tristeza. A tristeza, a pecados não confessados. Imagine, a pecados não confessados, a amargura, a ressentimentos, a mágoas. Porque isso tudo afeta a sua vida espiritual, inclusive na oração de Jesus. Uma das coisas que estabelece o poder de uma oração, que viabiliza a efetividade da oração, dos milagres em nossa vida, é o ato do meu coração estar limpo. Limpo ao ponto de chegar e dizer, Senhor, está perdoado as minhas questões, as minhas pendências. Está perdoado. As mágoas que geraram em mim estão perdoadas. Eu perdoo o meu irmão.
Então precisa se perceber essas coisas. O próprio livro de Hebreus também afirma que não brote em nenhum de vocês nenhuma raiz de amargura. Agora imagine o estresse do nosso dia, dos nossos tempos que nós vivemos hoje, tempos caóticos, tempos em que está uma Babilônia em geral, em tudo e sobre todos. Como na live de ontem, nós estávamos falando numa live de ontem sobre o tema medo de quê? E uma das perguntas após a mensagem foi esta: pastor, o que nós vamos fazer com a estabilidade nacional, com a estabilidade e as propostas do novo governo? Eu digo, não há o que fazer a não ser olhar para o Salmo 111 e confiar que Deus está na história do seu povo. Porque quem aprende a temer Deus não precisa temer mais ninguém. A vida, as emoções atingidas, abre caminhos para que a minha vida espiritual, que é uma vida com Deus, a vida cristã, possa ser afetada. Agora imagine tudo isso associado a isto. Em 2020, abriu-se muitas empresas voltadas na área da saúde. No Brasil foi o recorde. Somente as startups voltadas às health techs, empresas voltadas para tratamento da medicina da saúde emocional, somente de 2020 para cá, de 542, já subiram para 1.158. Apps que tratam sobre meditações para ansiedade, para dormir, aqueles aplicativos que você baixa para ouvir músicas, para ouvir meditações, fazer respirações transcendentais, aumentaram 3 vezes. Aplicativos de fitness, quem é que gosta de ser fitness aí? Ah, meu querido, como aumentou? Como aumentou muito? Porque alguma coisa errada está acontecendo. Nós estamos levando e tocando a vida a toque de caixa, empurrando com a barriga tudo, esperando que alguma coisa, alguém resolva os nossos problemas. E a vida não funciona assim. A vida só anda se ela estiver resolvida. A vida só anda quando nós paramos, fazemos um checklisting de todas as coisas que estão pendentes, consertamos elas e andamos. Nós não fomos feitos para passar por cima das coisas como se elas não tivessem acontecido com as nossas vidas, provocando uma negação de todas as coisas que precisam ser tratadas. Porque isso vai afetar a sua vida emocional, mas pior ainda, vai afetar a sua vida espiritual. Tem coisas aqui que eu quero... A segunda verdade é que nós precisamos realmente pensar sobre esta forma de conduta, porque todos somos frágeis. Meu querido, você não tem ideia do quanto você é. Não existe super crente, não existe super homem, super mulher. Embora elas são super mulheres para nós, porque ela lava, cozinha, passa, cuida do marido, dá a chupeta na boca do marido e cuida das coisas, resolve. As mulheres são sensacionais. Mas o homem, a mulher em geral, nós não somos fortes. Essa ideia de querer agarrar o mundo com as mãos, obter o controle sobre tudo, tem levado pessoas à beira da loucura, à beira do desânimo total, tem derrubado, tem destruído, tem tirado a vida, até mesmo a vida com Deus. Nós precisamos compreender que o rótulo que está sobre a condição de nossa existência, nesse rótulo está escrito: cuidado, frágil. Nós somos frágeis, meus irmãos, por incrível que pareça. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ideia de estarmos revestidos no homem interior, é justamente isso. Os nossos tecidos emocionais e espirituais precisam ser tratados, nutridos, constantemente, para que possamos estar revestidos. E não é somente a ideia de estar revestidos, mas também a Bíblia nos orienta a estarmos blindados. Eu me lembro que no Salmos 90:11, que diz que nós precisamos guardar o nosso coração, 90:11 diz também que nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria e orientação para nos ensinar a contar os passos, para que possamos alcançar corações sábios. Estarmos revestidos e estarmos blindados. Há uma palavra que o próprio apóstolo Paulo escreve aos cristãos ali de Éfeso, capítulo 5,
versículo 15 até o versículo 21, ele faz uma advertência à igreja. A advertência é: olhem e sejam prudentes, observe como vocês estão andando. É o princípio da sabedoria do Velho Testamento. O princípio da sabedoria dos livros de Salomão. Você parar e observar o modo como você está andando, como você está gerindo a sua vida, como você está gerindo as suas finanças, como você está gerindo a sua vida íntima, pessoal, com você mesmo, porque isso tudo pode estar trazendo qualidade de vida ou tornando ela insalubre. O texto diz que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Então não andemos insensatos, inconscientes. Prestemos atenção a cada passo que vamos dar à nossa vida. A cada palavra que vai sair da nossa boca é muito importante, porque o próprio apóstolo Paulo, nesse mesmo livro de Efésios, diz que até as palavras da sua boca, você tem que perceber se elas estão saindo para edificar, porque se elas não saírem para edificar, ela vai afetar a pessoa que está ouvindo. Então a saúde emocional tem esse tipo de conduta. Nós somos frágeis, tão frágeis que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 11, ele diz a nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, além de termos um mundo que é algo extremamente extenuante, os padrões de vida que o próprio mundo estabelece, as vaidades que ocorrem, ainda de ter um mundo, ainda temos o diabo. O diabo que tenta destruir a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Foi Russell Shedd que escreveu aquele livro chamado Lei, Carne e Diabo. E nesse livro ele diz algo muito interessante, que nós precisamos tomar muito cuidado com 3 forças que operam neste mundo. E essas 3 forças que podem determinar a nossa vida com Deus, que podem impedir a nossa caminhada e destruir tudo ao nosso redor, é o mundo, é a carne e é o diabo. O mundo pode nos tornar mundanos, inimigos de Deus, profanos. Pode, como acontece, mundanizar tudo à nossa volta, colocar o homem no centro. A carne são os nossos desejos, nossas compulsões, a nossa libido, que são desenfreadas. O apóstolo Paulo diz que muitos de nós temos por Deus o nosso próprio ventre, a somatória das nossas maiores necessidades, sendo o homem um ser de necessidade eterna, que nunca poderá suprir esse vazio, que só pode ser preenchido por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque pode ocorrer um risco muito grande, de muitas vezes não estarmos vivendo uma vida devocional, uma vida de piedade com Deus, e tentar substituir e colocar algumas coisas naquele lugar, que pode ser até bonitinhas, pode ser até religiosas, mas não vai servir para curar dos traumas, das dores e das compulsões e das doenças da carne e das investidas do diabo. Nós somos frágeis. A terceira verdade sobre esse assunto é que precisamos de uma comunidade de apoio. Meus irmãos, crente não nasceu para ser sozinho. Existe uma grande diferença entre ser membro do corpo de Cristo e ser corpo de Cristo. A igreja sempre foi orientada a ser corpo de Cristo e entender que ela precisa estar ali no corpo, incluída, junto, integrada, harmonizada, pactuada. A ideia de que nós precisamos uns dos outros e nós formamos juntos o corpo místico, segundo a comparação, a analogia do próprio apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, nós formamos o corpo de Cristo. Um crente sozinho nunca vai formar um corpo de Cristo. Um crente isolado é um membro de um corpo amputado. Não existe aquela história aquele cavaleiro, o Zorro, cavaleiro mascarado. Não existe essa história de ser o Batman, o herói solitário. Na verdade,
Igreja só é igreja quando está de fato unida. Quando nós estamos unidos, amarrados nossos corações e todos grudados ali junto à cruz de Cristo. A unidade da igreja. Uma igreja que a gente pode ter certeza que, além de tantas outras ações na missão de fazer a vontade de Deus, existe uma que é muito peculiar, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse quando enviou os seus discípulos para Decápolis. Uma palavra que deve ser marcada nos nossos corações. A igreja é um lugar em que deve haver a manifestação da cura, através da graça, do amor e da esperança. A palavra é terapeutos. Cada membro do corpo de Cristo é um agente de cura. O seu abraço, o seu sorriso, a sua presença, a forma como você utiliza as ferramentas líquidas para conectar ao irmão, para estar junto com o irmão, carregar o irmão, suportar o irmão. Meus queridos, é assim que a igreja sobreviveu e vai sobreviver durante todo o tempo. É um cuidando do outro. Eu conheço uma história, e é uma história judaica, e isso me chamou muita atenção, até me emocionei na época que eu a ouvi. Conta-se uma história de 2 irmãos. E um deles era casado e tinha vários filhos, e o outro era solteiro. Mesmo tendo condições, eles decidiram fazer uma sociedade. Cada um tinha o seu celeiro. E eles decidiram fazer o seguinte: nós vamos ajuntar e vamos dividir meio a meio e vamos crescer juntos. E assim eles fizeram. Mas certo dia, o irmão solteiro estava na sua casa pensando consigo mesmo, e aí deu aquele estalo e ele disse: puxa vida, eu não acho justo dividir tudo aquilo que nós fazemos pela metade. Afinal de contas, o meu irmão, ele é casado, ele tem filhos, então ele tem muito mais necessidade do que eu. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar uma saca, todo dia, do final do trabalho, eu vou pegar uma saca e vou colocar no celeiro dele. E, simultaneamente, o irmão pensou da mesma forma, o irmão casado. Ele disse: puxa vida, o meu irmão, ele é solteiro, não tem ninguém que possa cuidar dele. Ele pode até morrer sozinho. E quando ele ficar mais velho, não vai ter ninguém que possa sustentá-lo. Já sei o que vou fazer. Vou pegar uma saca e toda noite eu vou colocar no armazém dele. Resultado, passou um tempo, eles perceberam que a saca, né, ali fazia o balanço, não diminuía. Até que um belo dia, na calada da noite, os dois se encontraram no caminho com a saca nas costas. Diz a história dessa história judaica que Deus viu aquilo e abençoou. E com o passar do tempo ali foi feito o templo de Salomão. Deus habita na comunhão, Deus habita no amor, Deus habita na união. Eu me lembro da oração de Jesus, quando ele diz: Senhor, Pai, que eles sejam um. Nós somos um. Nessa multiforme graça de Deus, nós somos um. E a igreja, sendo uma comunidade de unidade, ela será uma igreja que trabalha sempre no princípio da cura e da manifestação da graça, da misericórdia e da esperança. Então, meus irmãos, eu preciso sim me importar com o sofrimento do meu irmão. Eu não posso ignorar, eu não posso fechar os olhos. A minha empatia precisa reverberar, a ponto de eu entender que se Cristo está em mim, e se eu estou em união, só de olhar no olho do meu irmão, eu sei que ele está passando por algum problema, e eu não posso me omitir diante disso. Igreja como comunidade. Igreja como uma comunidade de acolhida, do abraço, do amor. E isso me chama a atenção. A terceira lição que a gente aprende aqui é que a Bíblia, para que ela possa se tornar um GPS importante para as nossas vidas, como a gente viu, a possibilidade de usar a Bíblia utilizando rotas que não conduzem a alguns lugares. É possível, e você sabe disso. Existem muitas seitas, existem muitas crenças e doutrinas
que não tem nada a ver com o que a própria palavra de Deus diz. Então, existem alguns passos que eu e você podemos tomar. A primeira é: cultive uma comunhão. Cultive comunhão. A palavra de Deus nos diz em 1 João 1,7: se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos o quê? Comunhão uns com os outros. Andar na luz, ter comunhão. Meu querido, tente abraçar Deus como se você estivesse caindo num precipício, segurando aquele tronco com todas as suas forças. O grande problema dos nossos dias, e me desculpe a minha expressão mesmo, tem muito crente meia boca, tem muito crente de palavras e de pouca vida. Precisamos buscar, de fato, viver uma vida de andar com Deus, não só sobre Ele falar, mas de viver. Estamos precisando urgentemente. O Evangelho está precisando urgentemente de pessoas que andem com Deus, que abandonem conceitos de Deus para viver com Deus, ter experiência com Ele. Segundo ponto, pratique a Escritura. Mateus, clássico texto maravilhoso, que você já deve conhecer, Mateus 7,24, que diz que todo aquele que ouve as minhas palavras e as cumpre é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E vai vir a tempestade, vai vir os ventos. Hoje nós tivemos a tempestade para lá do comum, né? Vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas aquela casa vai combater contra aquela casa, mas aquela casa vai resistir. Aquele hino do cantor cristão que é muito 10, quando diz: nossa morada na rocha está, firme e segura, ela o quê? Ficará. Quando o quê? Não tem? Exatamente. A ideia de termos a Bíblia como GPS para a nossa vida emocional e espiritual não vai evitar com que tempestades venham, mas vai te dar livramento dentro das tempestades. Você será realmente guardado e protegido por uma palavra fiel das promessas do Senhor. Terceira lição, ou ponto: oração. Disciplina na oração. Uma vida de oração. Um respirar de oração. Quanto tempo você gasta orando? Se você me responder isso, eu direi que tipo de cristão você é. Nada daquelas orações comerciais, da hora do almoço, do jantar e do café. E se você ainda estiver fazendo regime, aí que você vai orar mesmo, porque você não vai orar para comer. É, bem isso aí. Uma vida de oração. Se o próprio Deus pede para nós orar, porque eu vou orar pouco? Fala aí. Existe um mistério, existe uma grandeza, existe algo que nós não compreendemos no ato da oração. Por isso que não se consegue esgotar e definir sobre a oração. Enquanto nós vivermos, enquanto houver geração, vão haver pessoas escrevendo sobre oração. Sabe por quê? Oração não consegue ter uma definição. Por isso, meu querido, ore. Gaste mais tempo orando do que falando. Gaste mais tempo orando do que ficar preso às preocupações que você está vivendo hoje. Porque, preste atenção, já foi comprovado cientificamente. Quando você está pensando nas suas preocupações, é óbvio, o seu corpo vai ter toda aquela reação, hormônios ruins vão ser liberados, corticoide e os outros da família. Você vai ficar sem sono, você vai ficar... Obrigado. Você vai ficar sem sono, agora eu posso andar, estou livre. Você vai ficar... Eu já estava ficando emocionalmente triste ali, viu? Você vai ficar sem sono. Você vai ficar nervoso. Você vai ter crise de ansiedade.
você vai ficar fraco espiritualmente, quando você está pensando nos problemas, você vai chegar até a duvidar de Deus. Você vai até questionar se você está no caminho certo ou não, porque é como Nietzsche disse, se você olha para o abismo vai olhar para você. Então, quando você está focado nos seus problemas, nas suas dificuldades, você vai sentir seu corpo pesado, você vai ficar desanimado, você vai ficar mal, porque você não está liberando hormônios que vão te fazer você sobreviver, ter apetite, etc. e tal. Mas quando você ora, olha, meus irmãos, eu posso dizer para você com toda certeza, uma coisa é você pensar sobre os seus problemas, uma coisa é você orar sobre os seus problemas. Você já começa a lembrar das promessas do Senhor. E quando você começa a lembrar das promessas do Senhor, o seu coração enche de um sentimento de vida que não é tua. Você começa a trazer à memória como o próprio homem sábio lá, Salomão, quando escreveu Lamentações de Jeremias, ele estava dizendo no capítulo 13 que ele estava muito mal, ruim mesmo, por causa dos problemas que estavam passando pela vida dele, mas ele decidiu, é uma questão de decisão, onde é que você vai colocar seu coração. Ele decidiu trazer à memória tudo aquilo que lhe trazia esperança, e ele chegou à conclusão que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. E isso dá ânimo, isso traz vida, porque as coisas podem estar ruins como for, mas Deus está no controle. Eu posso esquecer das promessas de Deus, mas Deus não esquece de mim. Eu faço parte do plano de Deus. O plano que Ele tem para mim é muito maior, além do que eu posso imaginar. Quando nós oramos, levanta, sim, de fato, um gigante da fé. Levanta uma mulher de oração, alguém que toca os céus com os joelhos, alguém que lava os pés de Jesus com lágrimas, alguém que, ao orar, movimenta o sobrenatural. Meus irmãos, vale a pena você trocar as suas preocupações, as suas ansiedades por oração. Ora que mais que melhora em Cristo Jesus. Disciplina de oração. A terceira, santidade, irmãos. Santidade é um compromisso. Hebreus capítulo 12, 14 diz que a Bíblia é como um GPS para as nossas vidas, nos aponta a andar por um caminho de santidade. Calcule a sua rota para um caminho de santidade. Santidade de palavras, selecione as palavras que você vai usar. Selecione os pensamentos que você vai gerir, que você vai produzir. Seleciona também algumas pessoas. Há necessidade, às vezes, em algumas fases de nossas vidas, fazermos algumas asepsias. E não sou eu que digo, é a própria palavra de Deus. Então é necessário simplesmente olharmos para a palavra de Deus e ver essas orientações. E por último, priorize a presença de Deus. O texto de Salmos 27 diz assim: uma coisa eu pedi e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no teu santo templo. Priorize. Meus irmãos, como nós falamos no início, existem alguns princípios que nos governam. Pode até nos governar. Ou eles são traumas, ou eles são o ambiente que nós estamos vivendo, ou eles são as nossas crenças. Existe um príncipe nesse mundo, que é chamado do Deus desse século. Ele também rege o mundo. As nossas necessidades, da loucura do dia a dia, chegar segunda-feira, ter que enfrentar aquelas lutas que só Deus sabe como você está passando, com que força você está passando, só Deus sabe. Mas existe algo que você precisa priorizar acima de qualquer coisa. Priorize a presença de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus
a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o GPS. A Bíblia nos aponta para o caminho da comunhão, para o caminho da oração, para o caminho da priorização. Priorize. Faça disso o seu norte. Eu gostei de uma frase que com esse tema eu acabei aprendendo. Eu aprendi assim: Jesus é o norte. A Bíblia é o GPS. E o Espírito Santo é o guia que nos ensina a utilizá-lo. Porque eu me lembro a primeira vez como eu fui tentar mexer num GPS. Como eu não sabia a diferença entre norte e sul, apertei na bússola errada, meu GPS só andava de cabeça para baixo. Eu ficava doido. Por que eu não acertava isso? Depois eu descobri que o GPS tinha algumas rotas. Ele procurava várias rotas alternativas, existenciais, que existem no seu caminho. Descobri que nem toda rota que é curta é rota boa. Indo lá para o Espírito Santo, nós somos de carro. Eu, o irmão Ademar, o irmão Valdir. E teve momentos que nós deixamos o GPS nos guiar. E eu digo que nesta longa estrada da vida, tinha muitos buracos. Sério, irmãos, buracos de gritar, socorro. A gente tinha que parar o carro, jogar o carro para o canto, para o caminhão passar com tudo. E foi por pouco, várias vezes. Eu descobri, uma vez o GPS me deixou lá no parque da Serra de Bertioga. O que eu ia fazer lá? O que eu ia fazer lá 3 horas da manhã? Então, nós já vimos que muitas vezes existe alguns casos, e um dos casos, no período que o GPS estava tendo um dos melhores adventos, foi um caso de uma família, que o marido foi com a sua esposa comprar uma pizza no Rio de Janeiro, talvez vocês devem estar lembrados, e um GPS muito famoso colocou uma rota alternativa, e naquela rota, hoje eles têm informações, né? Aquela rota era muito perigosa, ele passou por um lugar onde era dominado, né, por um grupo de bandidos ali, aquela região, e aí foram recebidos com tiros, e a esposa dele morreu, ele conseguiu se salvar, foi aquela situação. Hoje, alguns GPS indicam como está a situação, mas eu quero dizer uma coisa: o GPS da palavra de Deus não falha nunca. Quando ele coloca, através do Espírito Santo, a rota, o caminho certo, meus irmãos, acaba se transformando como instinto. Sabe aquele instinto de aves migratórias que cruzam? Aquelas aves não precisam de GPS. Elas sabem por onde estão indo, elas cruzam o hemisfério, vão para as regiões que elas têm que ir. E eu quero dizer para você, se a sua palavra, a palavra de Deus, estiver aqui no nosso coração, com toda certeza, nós teremos o instinto da rota certa, porque Jesus é o nosso norte. Continue fazendo de Jesus o seu norte. E com toda certeza, nós estaremos recalculando a rota, quando alguns destravios ou descaminhos surgir na nossa experiência com Cristo. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar com você. Pai querido, te agradecemos nesta noite, por este momento em que o Senhor fala conosco. Senhor, muitos são, ó Deus, os desígnios do coração do homem, mas só o Senhor sabe dar confirmação para os nossos passos. Às vezes, Senhor, o medo de que as coisas não dê certo nos leva ao desespero de tomarmos as rotas mais curtas, os atalhos mais fáceis, quando na verdade, Senhor Deus, era o verdadeiro caminho que deveríamos permanecer e não desviar dele, nem para a direita e nem desviá-lo para a esquerda. Permanecer firme. Mas infelizmente, Senhor, muitos estão pagando um alto preço em suas vidas, porque decidiram fazer os seus próprios caminhos. Caminhos que pareciam ser perfeitos, bons,
mas terminaram em caminhos de mortes, terminaram em caminhos de depressão, terminaram em caminhos de doenças emocionais, espirituais. Mas o Senhor tem a rota certa para nós. E eu peço para que, em nome de Jesus, a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, continue falando aos nossos corações. Pai amado, eu quero interceder pela vida desse Teu filho, desta Tua filha, que está passando por um momento de crise, de ansiedade, que está vivendo do mal desse século, que está passando por depressão, que está passando, querido Deus, por um transtorno em alguma área de sua vida, e que está lutando a Deus, tomando fortes remédios, fazendo terapias. Ó Deus, em nome de Jesus, dá força, segura em suas mãos, põe-as de pé, para que elas possam ver que o Senhor é o médico dos médicos, para que eles não possam desanimar. Ó Deus, continue derramando, ó Deus, a sua presença neste lugar, para que como igreja santa do Senhor, possamos ser uma comunidade, Senhor Deus, acolhedora e terapêutica. No sentido, querido Deus, em que a oração e a presença do Teu Espírito tem toda a liberdade de sanar toda a dor, toda a tristeza. Que esta igreja seja um celeiro de vida, de saúde, como diz a sua própria palavra, que o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve, mas as minhas palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Por isso, Pai amado, continue nos vivificando, nos capacitando, dando esta graça, é o que nós te pedimos. Como diz a Tua palavra, a sua promessa, que se porventura nós errarmos o caminho, surgirá uma voz atrás de nós dizendo, para este caminho não, este aqui é o caminho. Que continuemos sendo conduzidos pelo Senhor, a ponto de dizermos como o apóstolo Paulo, de glória em glória, de vitória em vitória. É assim que nós te pedimos, Pai amado. Abençoe esta amada igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados, um forte abraço.